Números capítulo 32. Verso 23. Números 32, 23. Moisés quem está falando aqui. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Outras traduções, sabei que o vosso pecado há de vos encontrar. Mais uma vez, verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deixa aberto aí, fecha os olhos. Santo Deus, eu peço que fales hoje com poder e autoridade. Há muito eu tenho clamado por uma manifestação poderosa do Senhor, uma visitação gloriosa da sua parte, ainda que imerecidamente, ainda que indignamente, não fiado na minha justiça, bondade ou obras, mas nas suas muitas misericórdias, na incondicionalidade do seu amor. Eu peço, move com poder nesse lugar. Abra os céus, despeja da sua graça gloriosa. Leva cativo mentes e corações, em temor e tremor, a tua santa palavra. Faz teu reino avançar. Receba glória para si. E nos conforma à imagem do seu Filho. Não permita nenhum irreverente aqui, ninguém com destemor, zombando ou escarnecendo do seu nome, mas que todos, Senhor, tremam diante do seu monte santo. Fala, Senhor, precisamos ouvir-te. Fala, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos dizer. O texto que eu li, presta atenção, ele está descrito no livro de Números. Eles estão começando, eles já estão prestes a entrar na terra prometida. Eles já tinham saído do Egito, Moisés ainda era vivo, e eles estavam vagando pelo deserto. Moisés e toda a nação de Israel, recém-liberta do Egito. Depois passaram-se alguns anos, muitos anos, e aquela geração pecadora morre no deserto, e a outra que nasce durante a peregrinação é a que vai entrar em Canaã. Em Números é o livro que mostra que Moisés envia os espias, os olheiros, para espiar a terra prometida, para ver como ela é. Então eles vão e espiam. A terra de fato é boa, a terra de fato mana leite e mel, todavia há gigantes na terra. Então, no livro de Números, eles estão próximos já a entrar na terra prometida. Eles já estão próximos, eles já estão chegando ao Rio Jordão, que é o que fazia a separação do lugar que eles estavam para a terra prometida. Depois do Rio Jordão, eles iriam entrar e tomar posse daquele território que Deus deu a eles por herança. E baseado nas informações que os espias trouxeram a eles, eles já começam a fazer uma possível divisão das terras. As terras foram divididas entre as 12 tribos. Israel, essa nação, ela se dividia em 12 tribos. Então eles já começam a fazer uma pré-divisão das tribos. Todavia há duas tribos interessantes, Rubem e Gade. Eram duas tribos que possuíam muito gado. E a região que havia mais pastagem era antes do Jordão. Então a tribo de Rubem e Gade, ela ficaria com parte da terra
antes de atravessar o Jordão. Então eles chegam até Moisés e digam: olha, somos 2 tribos que possuímos muito gado, não iremos com vocês além do Jordão, ficaremos aqui antes do Jordão e nos apossaremos aqui, porque esta terra tem muita pastagem. Então Moisés vai e ele contesta a decisão da tribo de Rubem e de Gad e diz: vocês ficarão aqui aquém do Jordão e não entrarão com seus irmãos para guerrearem? Por quê? Porque Israel, ao atravessar o Jordão, estaria diante da terra prometida. Todavia, a terra estava ocupada por povos inimigos. Então Israel, para se apossar da terra, deveria lutar contra aqueles inimigos. E seria mais difícil com a ausência de 2 tribos, 2 exércitos. Moisés então diz: não façam isso. Eu não liberarei essas terras para vocês, as terras que estão aquém do Jordão, as terras das pastagens, se vocês não forem e não liberarem os seus exércitos, os homens de guerra, para lutarem em Canaã. Essa era a questão. Então, ele faz a proposta: libera vocês, os homens de guerra de Gade e de Rubem, para atravessar o Jordão, derrotar os inimigos. Uma vez os inimigos derrotados, os homens de guerra voltam e vocês podem se apossar das terras que estão antes do Jordão. Então eles concordaram: tudo bem, faremos isso. Ok. Aí Moisés diz: mas saiba que se vocês não fizerem isso, que se vocês não honrarem com a sua palavra, que se vocês não liberarem os homens para a guerra, pecastes contra o Senhor, e o pecado há de vos achar, e o pecado há de vos encontrar. E eu quero usar esse texto para falar isso. Tem se dado muito pouca importância ou nenhuma para a questão do pecado e da sua consequência. A igreja moderna, ela não está preocupada com o seu pecado. Ela não lida com o seu pecado de forma severa, grave. Quando Moisés adverte as 2 tribos, ele diz assim: se vocês fizerem isso, vocês estarão pecando. E cuidado, o pecado há de encontrar vocês, há de vos achar. Ele irá perseguir vocês, até encontrar vocês. O que eu estou vendo na igreja é pessoas mal resolvidas com relação ao seu pecado. Pessoas que não lidam com gravidade com o seu pecado. Pessoas que não tratam, pessoas que não trabalham para vencer os seus pecados. Eu quero dizer algo para você. Se você entrou aqui, está vivendo uma vida de pecados, ou está cometendo pecados ocultos, ou você não trata com o seu pecado, ele vai te encontrar. Ele há de te achar. Ele estava querendo dizer para a tribo de Rubem e Gade: Deus trará juízo sobre vocês. Vocês irão tratar com Deus. Isso significa: o pecado vai te encontrar. Ele vai te capturar. Ele vai te atingir. E ele vai te matar. E a igreja está fazendo isso. Ninguém lida com severidade com o pecado. O pecado foi substituído por tropeço. O pecado foi psicologizado. O pecado é tratado de forma leviana, superficial e pragmática. Uma vez que é a coisa, ou é a circunstância, ou o estado mais fatal que o homem pode estar, é o pecado. Vocês acham que o pecado não é coisa séria?
Existem várias palavras que definem o pecado. Hamartano, hamartia, anomia, são significados no grego e no hebraico para pecado. Mas o pecado poderia ser definido como tudo aquilo que fazemos que é contra a lei e a natureza de Deus. Pecado. Tudo aquilo que fazemos que é contrário à natureza e à lei de Deus. Pecado. O pecado é grave porque ele é uma ofensa à glória de Deus. Pecado é transgressão, iniquidade e pecado. Todo pecado é uma transgressão. O que é uma transgressão? A quebra da lei de Deus. Uma rebelião contra a lei de Deus. Isso é transgressão, uma rebelião. Infringir, quebrar, dar as costas para a lei e a vontade de Deus. Pecado. Pecado também é iniquidade. O que é iniquidade? É uma perversão da lei de Deus, uma distorção da lei de Deus para fazer a própria vontade. Iniquidade é uma devassidão. É a pessoa que perverte os sentidos, perverte a lei para fazer a sua própria vontade. E a palavra pecado, errar o alvo, perda da marca, sair da linha. Todo homem que pecou está desvirtuado, saiu da linha, do alvo. E o pecado é uma ofensa à glória de um Deus santo. Só para eu te dizer a gravidade do pecado. Sabe o mundo? Por que o mundo está como está? O que é o mundo? É um completo inferno. O que bastou ser feito para o mundo estar como está e trazer condenação a toda a raça humana? Um único pecado. Tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Um único pecado baniu o homem da presença de Deus para sempre, trouxe condenação sobre toda a raça humana e afetou o cosmos. Como você está tratando com o seu pecado? A sua ideia de pecado não pode ser a ideia moral ou da lei civil. Assassinato, estupro, aborto, drogas. Qualquer ato nosso que é contra a lei e a santidade de Deus é pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que nós seremos julgados por atos, obras, pensamentos, seremos julgados, e até por omissões. Você vai ser julgado pelo que você fez, vai ser julgado pelo que você não fez, vai ser julgado pelo que você pensou. Ou seja, quando Jesus diz que a lei de Moisés punia com apedrejamento o adúltero, porque Deus abomina, é pena capital, ele mata aquele que adultera. Jesus vai dizer, mas quem tecer um olhar para uma mulher ou um homem e desejá-la no seu íntimo, adulterou com ela. Ele coloca a cobiça na mesma categoria do ato, para você ver o que é pecado. Um Deus santo, ele não suporta nem os pecados cometidos pelo pensamento. E qual a última vez que você chorou, soluçou, balbuciou por um pensamento imoral? Você está vendo? O pecado, você está passando a largo pelo seu pecado. O pecado é algo sério, pois o salário do pecado é a morte. Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, o pecado. Minha mão não está encolhida, nem meu ouvido fechado, mas os vossos pecados
fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado é algo grave, sério. Por um homem só entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E todos morreram. Todos. O pecado devastou a criação. Aniquilou o homem. O pecado destruiu, desconfigurou a criação. E você não pode tratar o pecado como qualquer coisa. Esta é a razão do seu fracasso, da sua vida diminuta. É não lidar com o pecado com a gravidade que ele merece. É tratar o pecado de forma leviana, superficial, pragmática, religiosa. Pecado é algo sério. E a igreja está perecendo nisso. Você vê os antigos homens, você vê os patriarcas judeus, você vê os profetas, você vê os apóstolos, você vê os antigos santos, Wesley, como eles tratavam com o pecado. John Bunyan orou 18 meses pelos seus pecados. Martim Lutero orou durante 11 anos. Eu tenho uma mente suja, impura, cheia de águas turvas. Dá-me rios cristalinos. É assim que eles viam o pecado, com gravidade. E lidavam com o pecado de forma séria, severa. Agora, se você não lidar, ele vai te encontrar. Ele vai te achar. É isso que o texto está dizendo. Nós não estamos dando importância para o pecado. Me parece que nós temos dado pouco ou nenhuma importância. E esquecido que todo pecado deixa consequências. É outra coisa que vocês não estão compreendendo. Todo o pecado, mesmo se este é perdoado, ele deixa consequências, sequelas. E vocês não estão entendendo que esta é a causa do tropeço de vocês, da ruína da maioria. É a causa, é o motivo que impede o crescimento da igreja, o avanço do reino de Deus. É não lidar com o pecado de forma severa e ignorar que ele tem consequências e graves. Você se lembra de Davi? Deus o perdoou, mas a criança foi morta. E é o que nós vamos entrar. O pecado deixa consequências. É a lei da semeadura. Nós precisamos tratar pecados ocultos. Esses são os mais graves, os pecados que nós escondemos. Pecados ocultos, pecados não confessados e pecados não abandonados. Eles hão de nos encontrar. Se você não lida com o seu pecado de forma severa, se você nutre pecados ocultos, não trata dos seus pecados ocultos, escondidos, velados. Se você não trata, não confessa seus pecados, você está vivendo com pecados não confessados, eles vão te encontrar. Pecados não abandonados, pecados que não são abandonados. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Não é só o confessar, é o abandonar. Então está havendo pecados ocultos, pecados não confessados
e pecados não abandonados. Quem os encobre nunca prosperará. E esses pecados, os pecados ocultos, não confessados, não abandonados, a igreja perdeu a noção que eles geram consequências. Você se pergunta: o que houve comigo? Qual é a causa de eu estar nesse estado? Pois eu estou te respondendo: o seu pecado tem te encontrado. Gálatas 6, 7, 8 diz: não erreis, de Deus não se deixe escarnecer. Outra tradução: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Tudo que o homem semeia, o pecado é uma semeadura. Cada infração, transgressão, cada iniquidade é uma semente maligna sendo lançada. É uma semente sendo plantada, e hora ou outra ela irá germinar, ela irá crescer, e ela irá mostrar o seu fruto. Ele está dizendo: de Deus não se escarnece. Como que eu escarneço de Deus? De Deus não se zomba. Como que eu zombo de Deus? Pecando, transgredindo. Tem crentes que a função deles, você que está me ouvindo aí, é só escarnecer de Deus. A função deles é o escárnio, é a luxúria. Mas eles escolheram. A igreja está perdendo essa noção. E Deus fez essa promessa. Sabia que é uma promessa? Saibam que se vocês não fizerem assim, pecarão contra o Senhor, e o vosso pecado há de vos achar. Eu vou perguntar mais uma vez: qual a importância você tem dado, quanta importância você tem dado pelos seus pecados? Como você lida com os seus pecados? Ou você acha que você está com imunidade? Você tem indulgência papal? O que pode incorrer, o que pode ocorrer se eu não lidar com o meu pecado? Se eu não confessar o meu pecado? Se eu não revelar o meu pecado? E se eu não abandonar o meu pecado? O que pode ocorrer? O seu pecado vai te encontrar, vai te achar, ele há de te encontrar. E isso aconteceu com o rei Davi. Nós vamos ver o caso do rei Davi. E você vai entender o que eu estou falando. Abre em 1 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Segundo Samuel 11. Deixa aberto aí, 2 Samuel 11, olhe para cá. Eu vou mostrar um texto, uma passagem que aconteceu o que Moisés disse em Deuteronômio 32, com um homem, e esse homem é o rei Davi. Eu vou mostrar um homem que o pecado alcançou, achou, encontrou ele. Eu vou mostrar a passagem de um homem que não tratou com o seu pecado, não lidou com o seu pecado, não lutou com o seu pecado, e esse pecado o achou. E eu vou usar a história de Davi
para falar com você que está brincando com seu pecado, que está ocultando pecados, que está vivendo uma vida de pecado. É um alerta para que esse pecado não te encontre, se é que ele já te encontrou. Vamos ver o exemplo de Davi. 2 Samuel 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi e Joabe seus servos com ele e todo Israel, que destruiu os filhos de Amon. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem ela. E ele se deitou com ela. Tendo ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aí. Agora o verso 14. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por meio de Urias. Escreveu na carta dizendo assim: ponde Urias, o esposo da Batseba, a qual ele tinha dormido, deitado. Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Verso 17. Saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns dos povos, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Até aí. Até aí. Olhe para cá agora, não feche a Bíblia. Olhe para cá. Aqui está o pecado de Davi. Qual foi o pecado de Davi? Israel sai para a guerra, e era comum quando o exército saía, o rei saía junto. Davi era o rei de Israel, ele não saiu, ele ficou no palácio. Ele acorda tarde, e ele vê uma mulher tomando banho, nua, e ele cobiça, ele deseja, e pergunta quem é? É Batseba, filha de Eliã. Até aí tudo bem. Mulher de Urias. Mulher de Urias, casada. Mandai-a trazer a mim. A Bíblia diz, está lá no Decálogo: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Transgressão, sair da linha, errar o alvo. Foi isso que Davi quebrou os 2 mandamentos do Decálogo, perverteu a lei, desobedeceu a vontade de Deus para satisfazer um impulso carnal e deitou com a mulher. Qual foi o pecado? Adultério. Só que o tiro saiu pela culatra. A mulher ficou grávida. E agora? O marido da mulher está lá na batalha. De quem vai ser esse filho? Todos que souberem que ela veio até o meu palácio, vai saber que ela está grávida de mim. Eu tenho que dar um jeito de camuflar o pecado. Davi adulterou, porque Davi era um homem casado, Batseba era uma mulher casada. A relação dos dois compreende adultério, quebra do mandamento do Decálogo: não adulterarás. Ele adulterou, mas a mulher ficou grávida. E agora? Chamou o marido para que deitasse com ela, e o marido não quis. Não, eu vou guardar o rei, eu vou guardar o exército. Meu Deus, não vai ter jeito, a barriga vai crescer, eles vão descobrir. Então ele intenta um plano para assassinar Urias, o esposo da mulher. Porque a mulher viúva pode se casar com um homem, aí não é pecado. O que ele fala? Manda uma carta para Joabe, que estava lá na guerra, na frente da batalha. Olha, coloca Urias na frente, para que ele seja ferido e morra. Joabe vai e obedece. Então Urias, esposa de Batseba,
morre. Davi comete o segundo pecado e quebra mais um mandamento, 3 do decálogo, dos 10 mandamentos. Não matarás. Davi comete um homicídio. Davi comete um assassinato. Ele mata, sem ninguém saber, camuflado. Um plano bem engendrado, camuflado, articulado. Tomou a mulher na surdina, sorrateiramente, no escurinho, deitou com ela. Enviou uma carta, mudando uma estratégia de batalha apenas. Mas por trás daquilo, estava um facínora, mandando assassinar um soldado honrado e valente. Matou. Então Davi cobiçou a mulher do próximo, quebrou o mandamento. Davi adulterou, quebrou outro. E Davi assassinou. Esses 3 pecados foi o que ele cometeu. Ok? Ele cometeu os 3. Ele cometeu a transgressão, a iniquidade e o pecado. E foram todos muito bem articulados, de forma que o rei segundo o coração de Deus continuou o rei segundo o coração de Deus. E ninguém percebeu a trama, ok? Agora vamos para o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, e comia o seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante, um homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou-a para o homem que lhe havia chegado. E então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque tal coisa, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Até aí, marca aí. Agora, volta para o capítulo 11, verso 5. Capítulo 11, 5. A mulher concebeu e mandou dizer Davi: estou grávida. Ok? Agora volta para o 12. O Senhor enviou Natã a Davi. 12, 1. Deixa aberto no 12. Até aí. Eu vou perguntar e você me responde com amém. Davi pecou? Ele adulterou? Matou? Cobiçou? Pecou. Ok? Alguém ficou sabendo? Não. Deus manda Natã repreender Davi, não é isso? Qual foi o momento que Natã foi repreender Davi? Foi depois que o filho de Batseba nasceu. Ok? Ok? Vocês estão entendendo? O que significa? Significa que Davi ocultou esse pecado durante 9 meses. 9 meses escondendo o sangue de Urias. 9 meses escondendo o ato profano com Batseba. 9 meses. Aproximadamente, alguns estudiosos dizem que chegou a 1 ano. Até que Natã fosse, a criança já tinha alguns meses. 1 ano. 1 ano. 9 meses. 9 meses com sangue. Não, presta atenção. Depois que ele adulterou com Batseba, cobiçou e assassinou Urias, passaram-se 9 meses. 9 meses vencendo outras guerras. 9 meses comendo os manjares no palácio real. 9 meses gozando de fartura, as coisas indo bem, prosperando. 9 meses
indo bem, recebendo aumento no emprego, passando em vestibular, 9 meses as coisas dando certas. Davi já tinha esquecido desse pecado. Davi achou que tinha passado. Mas esse pecado estava oculto. Esse pecado não foi confessado. Esse pecado não foi tratado, estava encoberto. Não estava confessado e não foi abandonado. 9 meses depois, o pecado encontrou Davi. 9 meses depois, a Bíblia diz: Deus envia Natã. E Natã entra dentro do palácio para ter uma audiência. Capítulo 12, o profeta Natã vai buscar Davi. Notem que no verso 27 a criança já tinha nascido, passaram-se 9 meses. Natã entra no palácio. Era assim, o rei ficava no seu trono e muitas vezes para julgar a nação e algum fato. Presta atenção. O profeta Natã entra na sala. Peço que o senhor rei Davi julgue um impasse. Pois não, profeta? Pode dizer. Natã começa a citar uma parábola. Havia um homem pobre, honrado, que tinha uma cordeirinha, uma única cordeirinha, só ela. Ela vivia no seu colo, ele comia, dava de comer e beber a ela. Aí veio um homem rico, que recebeu um viajante em casa. Ele tinha muito gado, muita riqueza, mas não quis usar do gado dele para dar para o viajante. Mas ele tomou a única cordeirinha do homem pobre e a deu para o viajante. Natã estava dizendo: o homem rico é Davi, o homem pobre é Urias e a cordeirinha é Batseba. Então ele ilustra a parábola como se ela tivesse acontecido ali em Israel. Um homem foi injustiçado, um pobre para um rico. Davi, o que ele faz? Apela para a lei. Para a lei. Digno de morte é o que fez isso. E pela cordeirinha deve restituir 4 vezes. Está em Êxodo. Está na lei de Moisés. 4 vezes. Mas Davi não sabia que o profeta Natã estava se referindo a ele, o homem rico, Davi, que tinha muito gado, muitas esposas e concubinas e dinheiro. Urias, um homem pobre, um soldado simples, e Batseba, sua única mulher. Então Davi vai dizer a sentença, verso 5, verso 6, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Como vive o Senhor, Davi dizendo, o homem que fez isso deve ser morto. Sabe o que Davi está dizendo? Por que Davi, que o homem que fez isso deve ser morto? Davi está dando a sentença para o adultério. Davi está aqui dizendo, deve ser morto, porque o adultério era punido com a morte. Então Davi vai dizer, o homem que fez isso deve ser punido de morte. Depois continua. E pela cordeirinha, verso 6, restituirá 4 vezes pelo que fez tal coisa e não se compadeceu. Sabe qual que é essas 4 cordeirinhas aqui? Aminon, Absalão, Adonias e o bebê de Batseba. Ok? Agora, o verso 7. Depois de 9 meses, então disse Natã a Davi, tu és o homem. Até aí, olhe para cá. Tu és o homem. Sabe o que está acontecendo aqui? Deuteronômio, Números 32, 23. O vosso pecado há de vos achar. O vosso pecado há de vos encontrar. Sabe o que Natã está dizendo? Ele entrou na sala do rei. Davi, você acha
que eu não vi o que você fez? Davi, você acha que eu não sei o que você fez? Davi, você acha que eu esqueci do que você fez? É isso que ele está dizendo. 9 meses depois, vitórias, riqueza, fama, beleza. Mas o pecado de Davi o encontrou. Vosso pecado há de vos encontrar. 9 meses depois, quando Natan diz, tu é o homem, o pecado encontrou Davi. Deus está dizendo aqui para alguns, você acha que eu me esqueci do que você fez? Você acha que eu não vi o que você fez? Você acha que eu não estou vendo o que você está fazendo? Você quer ver a prova disso? Olha no capítulo 11, verso 26, em cima do 12 aí, 11, 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Olha o 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, e trouxe-a para o palácio, e tornou-se ela sua mulher, e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera, foi mal aos olhos de Deus. Esse versículo foi conjugado no presente. Isso que Davi fizera, isso que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. O Senhor contemplou o que Davi fez. O Senhor registrou o que Davi fez. O Senhor acompanhou o que Davi fez. E ele não recebeu com bons olhos. Cometeu adultério, cometeu um assassinato, tomou para ele Batseba, tomou do soldado valente. O pecado encontrou Davi, o pecado foi revelado. Primeiro, o pecado encontrou Davi. O pecado há de nos encontrar. Não se engane. Você já viu aqui o ditado? Agora eu vou falar a língua de muita gente. Você vai entender. Um dia é o da caça, outro dia o do caçador. Foi o dia de Davi, não foi? Deitou com a mulher, matou o cara. Agora traz para minha casa. É minha. Agora chegou o dia do caçador. Vosso pecado há de vos encontrar. O problema não está no pecado, está na forma de lidar. Davi não fez o ato público, Davi não ofereceu sacrifício, Davi não se arrependeu, não confessou. Então o pecado veio como um míssel teleguiado, como um torpedo com direção certa, a mioleira de Davi. Eu vou perguntar para você, você vai continuar ocultando? Vai continuar tratando dele com paracetamol? Ou vai continuar chamando ele de desvio psicológico, tropeço? Ele vai te encontrar. Ele vai nos encontrar. Primeiro, o pecado encontrou Davi, verso 7. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor,
nos teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fora pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. O pecado foi descoberto. Não brinca com isso. O pecado, meu Deus do céu, o pecado que é cometido na surdina, o pecado escondido, na noitinha, o pecado é como carregar uma bomba, é como carregar bananas de dinamite, é como carregar nitroglicerina, cedo ou tarde vai explodir. O pecado oculto não pode ficar por muito tempo oculto. Ele vai achar, ele vai encontrar. Primeiro, o pecado foi achado. Aliás, o pecado encontrou Davi. Segundo, o pecado de Davi foi revelado. Olha o verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Agora olha, vai revelar o pecado. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos amonitas. Natan descreveu com precisão o pecado de Davi. Primeiro, o pecado encontrou Davi. Segundo, o pecado de Davi foi revelado, exposto publicamente. Foi revelado. Meu irmão, olha o que a Bíblia diz. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. O pecado vai ser revelado. Primeiro, ele vai alcançar o impenitente. Ele vai alcançar o transgressor. Ele vai encontrar o pecador. Segundo, ele vai ser revelado. Nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. E o próprio Jesus diz: não há nada encoberto que não seja revelado. Vai vir à tona. Se você não tratar com o seu pecado, ele vai achar você. Se você não tratar com o seu pecado, vai ser revelado o seu pecado. Agora vamos ver as consequências. Porque o pecado, quando acha, ele é como um míssil. A sua consequência é devastadora. Aquele que não lida com o pecado, aquele que não trata, aquele que não se arrepende, aquele que não confessa, aquele que não abandona e continua ocultando, a consequência é devastadora. É um míssil. Olha a consequência do pecado. Verso agora de número 10. Primeira consequência, olha lá. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Está dizendo de morte. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Até aí. Aqui são pelo menos 3 consequências daquele que ocorrem com aquele que o pecado encontra. Primeira consequência: todo Israel saberá, o pecado será exposto publicamente. Publicamente. Vocês viram as gravações? Jornal Nacional, Gazeta, SBT, Veja, Exame. Isto é, publicamente,
Primeira consequência: o seu pecado será notório. Vergonha, Davi, eu vou te humilhar, você será escarnecido, ridicularizado, zombado, o seu pecado será manifestado publicamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Como é que pode o rei de Israel, um homem segundo o meu coração, um homem que está sentado para julgar conforme a lei, e quebra a lei? Eu não tolero. Você será exposto publicamente. Segundo, a espada jamais se apartará da sua casa. O que ele está querendo dizer? Vai haver morte no teu lar. E o que aconteceu? A criança, filho de Batseba, nasce enfermo e morre o primeiro a morrer. Aminon comete incesto com Tamar, e Absalão toma as dores de Tamar e mata o próprio irmão Aminon, segundo filho. Absalão tenta um golpe de estado contra o pai, e Joabe o mata, terceiro filho. Adonias, quando Davi está velho, quer tomar o trono que foi prometido a Salomão, e Salomão mata 4 filhos, as 4 cordeirinhas. A restituição que Davi deveria ter feito, ao qual ele mesmo pronunciou: quem roubou a cordeirinha deve pagar 4 vezes a mais. Então, pelo seu crime, Davi, 4 filhos seus vão morrer. Terceiro, deitará com as suas esposas. Absalão, o próprio filho de Davi, toma as mulheres de Davi e se deita com elas em praça pública, e todo Israel assiste. Sabe quais que são os resultados aqui? Da consequência: primeiro, vergonha; segundo, problema na família; terceiro, no casamento. As consequências do pecado: destruição da família, destruição do casamento e humilhação. Vergonha. 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 Vosso pecado há de vos encontrar. Imagina, olha para cá, você não está entendendo. Eu quero que você saia daqui com a pressão baixa. Eu quero que você saia daqui e vai para o vale orar. Eu quero que você saia daqui. Eu estou falando aqui do homem que foi ungido rei com 17 anos. Do homem que com 14, 15, 16 matou ursos e leões. Do homem que venceu a batalha mais extraordinária da Bíblia, Golias, Davi Golias. Do homem que teve o epíteto de ser chamado homem segundo o coração, o maior escritor dos Salmos, o poeta de Israel, o músico. Davi é venerado pelos judeus, Davi é extraordinário, mas Davi pecou, e ele não tratou com seu pecado. Então o pecado achou e destruiu Davi, acabou com a vida dele, marcou a história para o resto da vida. Você imagina um pai perder 4 filhos? 4 filhos. Você imaginou ele fugir do filho, porque o filho estava tomando o próprio trono? Davi foi reduzido à vergonha, ao escárnio. Davi deu razão aos inimigos de Deus para blasfemar o nome de Deus. Davi chorou: Absalão, meu filho Absalão. Chorou luto, a morte do seu filho por dias. Joabe ameaçou matar Davi, porque Davi estava desencorajando os soldados dele. Os casamentos de Davi foram horríveis. Mical, Abigail. Por quê? Porque o pecado encontrou Davi. Vosso pecado há de vos achar. E foi como um torpedo. E Davi, e causou consequências.
E se eu não confessá-lo? Agora prepara para o grande finale. Você achou que estava pesado? Tá não. Foi leite. Agora é que vai começar. E se eu não confessá-lo? E se eu continuar escondendo? Porque tem gente que não vou ouvir esse camarada não. E se eu continuar ocultando? Vai que dá certo, né? Faz tanto tempo que eu estou escondendo. Mais um aninho, 2. Vai, fala isso não. Fala nada para minha mulher não. E se eu continuar ocultando? Não confessá-lo? Eu temo que esse pecado só te encontre no dia do seu julgamento, para te mandar para o inferno. Louvado seja Deus que encontrou Davi em vida. Alguns, o pecado vai encontrar só no dia do julgamento. Aí é tarde demais. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Alguns, o pecado só vai encontrá-lo no dia do julgamento. E lá não vai haver condição de se arrepender. É só lá que Natan vai aparecer. É só lá que Natan estará sentado e dirá: tu é o homem, tu é a mulher. Olha o que diz Apocalipse 20, 11 e 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. É essa hora, os livros abriram-se, o livro que vai estar registrado, e ali o pecado vai encontrar o impenitente. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos e o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se eu não confessá-los? E se eu não tratar com eles? E se eu não me arrepender? Temo que eles te encontrem só no dia do julgamento. Só lá, para você ficar sabendo. Quando abrir os livros, tem um livro que tem Malaquias 3,16 chamado Livro Memorial. É os registros de Deus. Lá vão estar registrados nossos pensamentos, obras, palavras, omissões. E lá o pecado vai encontrar algumas pessoas. Meu irmão, isso aqui é tão sério. Você imagina eu preparando isso aqui. Eu lembrei de Richard Baxter que eu estava preparando. Tome cuidado, pastores. Ao preparar um sermão, tomem cuidado, para que não estejam preparando a sua própria sentença. Rapaz, eu tremi. Falei, me dá graça para pregar. Cuidado, pastores. Ao preparar um sermão, podem estar preparando a sua própria sentença. E se eu não me arrepender? E se eu não confessar? Eu temo que o pecado te encontre só no dia do juízo. Eclesiastes 2,14. Olha isso aqui. Trema! Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ele está falando do julgamento.
Pastor, como que eu resolvo a parada então? Vou te dizer uma coisa tão simples. Escuta essa frase que eu escrevi. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. O que eu tenho que fazer? Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele você e o mate. Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele você e o mate. Como eu mato o pecado? Encontre ele, confesse ele, se arrependa dele e abandone ele antes que ele te mate. Não espere o pecado te encontrar. Encontre ele você. Identifique-o. Lide com ele. Exponha ele. Confesse ele. Se arrependa dele. E abandone ele. Antes que ele te mate. É assim. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Como que eu resolvo? Vou repetir. Hoje ainda, lide com o seu pecado. Ei, eu não falei que pecado aqui é só adulterar e matar. Por favor. Fofoca, pecado. Cobiça, pecado. Rancor, ressentimento, inveja, ódio, raiva, pecado. Avareza, propina, coisa ilícita, sujeira, nota, pecado. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Olha esse olerite, esse financiamento, esse juro, essa nota fiscal, suborno, propina, pecado. Internet, clique daqui, clique dali, site, pornografia, imoralidade, pecado. Eu não estou falando de acidente, inclinação, tentação, não. Estou falando de prática. Pecado não confessado, hábito, coisa suja, fornicação. Por que você está flertando com essa mulher? Não é sua? Flertando que esse homem não é seu. Ira, iracundo, explosivo, estourado, raivoso, gula, apetite desordenado, gula, glutonaria. O Deus é o ventre. Pecado, rancor, inveja, barreiras, falta de perdão. Se você não encontrar o seu pecado vai te encontrar. Eu termino com 2 Coríntios 13:5. Examine-se, pois, examine-se a si mesmo, para ver se está na fé. Faça um autoexame. Você já viu naquela guerra do Golfo, quando os Estados Unidos estavam lutando contra Saddam Hussein? Tinha 2 mísseis, um chamado Tomahawk. O que era o míssil? E os Scud. O que é o míssil Tomahawk? Era um míssil que interceptava os mísseis iraquianos. Um míssil para interceptar, por exemplo, um míssil sai do Iraque para Franca. Ele vai atingir Franca, vai explodir. Eu mando um Tomahawk e ele intercepta esse míssil, explode ele no ar antes que ele chegue em Franca. O pecado está a caminho. Ele está vindo. Ele já foi lançado. Ele está vindo. Se você não lançar o seu Tomahawk agora e interceptá-lo, ele vai, cedo ou tarde, te atingir. O que é o Tomahawk? É um míssil que explode o outro antes que ele chegue, antes que ele encontre a cidade. O
tomahawk é: lide com seu pecado, arrependa-se dele, confesse-o, tome ele pelos chifres, confesse-o, lide com ele com gravidade, chore, urre, se arrependa, seja batizado na convicção do pecado, antes que ele te alcance. Porque quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Há perdão para nós, não importa qual pecado, desde que você lide com ele, desde que você o confesse e o abandone, há perdão. Vinde, arrazoemos, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Arrependimento é o caminho, confissão, lidar com ele. Feche os olhos, curve a cabeça, vamos lidar com o nosso pecado.